Bem-vindos a mais um Game Changers Talks. Hoje temos connosco a Ana Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde. A Ana tem liderado a transformação na área da sustentabilidade e da economia circular em Portugal, desafiando empresas e consumidores a repensar a forma como lidamos com os resíduos de embalagens e com os recursos do planeta. Vamos falar sobre os desafios desta mudança, sobre o impacto da inovação na sustentabilidade e sobre como a liderança pode ser um verdadeiro game changer para um futuro mais sustentável. E no episódio de hoje está comigo também a Mafalda Martins, membro dos CPOs, Chief Portugal Officers, e que já passou por vários cargos na área financeira e que vai, assim desta maneira também, iniciar a nossa conversa. Muito bem-vindas às duas. Obri Obrigado, Mafalda e Ana. E Olá, passo-te então a palavra, Mafalda. Olá Ana, bem-vindo ao Game olá, Changers. É um gosto tê-la aqui connosco. obrigada. E para início, queria começar pelo óbvio, que é, houve assim algum momento na tua carreira que tenha mudado tudo? O tal Game Changer que faz com que nada volte a ser igual? Eu por acaso até, acho que houve mais do que um momento game changer na minha carreira. Conta-nos todos. Sim, 2 só chega. Então, o primeiro foi queria muito ser advogada, porque eu tinha uma ideia muito romântica da justiça, de exercer a defesa de quem precisasse nos tribunais e, portanto, era a minha grande vocação desde muito cedo, quer dizer, não tive assim aquelas crises de vocação que se costumam ter ali por volta dos 15, 16, 17 anos. E depois, quando cheguei verdadeiramente ao momento de exercer a profissão, no estágio da advocacia, depois de ter acabado o curso, a Ordem dos Advogados e tal, apanhei uma enorme desilusão, foi um choque o confrontar com a Com a máquina dos realidade. tribunais e com a máquina da justiça, e aquilo de romântico realmente não tinha grande coisa, e eu já tinha andado a fazer mais algumas pequenas experiências na vida e disse, não, vou mudar de vida, e portanto vou fazer outras coisas na vida, já mais a olhar para o lado das empresas do que propriamente para o lado da justiça e da máquina da justiça. Portanto, isso foi o primeiro momento game changer da minha vida, porque me custou imenso, porque eu achava que iria ser tão feliz como a advogada e afinal rapidamente Era um mudei bocadinho de ao lado. trilho, exatamente. E depois tive um segundo momento game changer que também foi muito interessante, foi quando eu mudei de cidade. Eu era do Porto, vivi a minha vida toda no Porto, e aos 26 anos, 27 anos, vim viver para Lisboa e foi uma mudança muito grande na minha vida. Parece que não, que é fácil trocar de cidade, mas na altura foi, uma grande mudança e olha, ainda cá estou, Não ainda voltaste para cá o vivo, Porto. não voltei, ainda não vou lá muitas vezes, é verdade, e Sim. gosto muito, de ir ao Porto, mas, olha, mudou de tal forma a minha vida que a mudança foi ficando. Esse game changer foi ótimo. Ficamos muito Sim, felizes de exato. ter. Obrigada, Esse, também podem ir ao Porto, que é, Vou muitas também é vezes. rápido, é uma cidade, está muito simpática, E está sim. cada vez mais gira, é um Sim. facto. Pois, pronto, muito bem. Então, diz uma coisa que nós gostamos muito aqui de perguntar, que é o tema da liderança e que tipo de líderes é que nós temos. E esta pergunta é que tipo de líder é que tu te identificas, com que tipo de liderança é que tu acreditas também que consegues levar as pessoas que lideras. Sabes que eu tenho a sensação que a liderança, vai se adaptando aos desafios e ao contexto e ao tempo em que tu, viveste. Por exemplo, quando nós todos tivemos a pandemia, temos que tomar um conjunto de decisões que acho que nenhum de nós tinha pensado que poderia acontecer, e nessa altura, por exemplo, tens de ter uma liderança, muito atenta, muito cuidadora, até algo que eu não gosto muito, mas algo de protetora no sentido de dar segurança, dar tranquilidade às pessoas. O mundo não vai acabar, continuamos aqui, somos capazes de nos reinventar. Mas eu, na maior parte, enfim, do meu percurso, quando tive várias responsabilidades de, enfim, gerir equipas ou liderar, como se queira chamar, eu gosto de ter uma liderança com faróis, gosto de ter uma liderança a olhar para a frente, a perceber aquilo que nos rodeia e aquilo que se está a desenhar lá à frente, e sobretudo porque isso serve de alertas para tu poderes ir ajustando as organizações, ajustando o teu processo de tomada de decisão e guiando, no fundo, o líder no fundo também tem este um bocadinho de guia, não é? E guiando a organização pelos tempos e sempre cumprindo aquilo que são os objetivos, o propósito, a missão da organização. Gosto de ser assim, esse tipo de líder e depois uma líder de proximidade também me sinto, percebes? Acho que a liderança faz-se de proximidade, faz-se com as pessoas, faz-se com ouvir
e portanto seria uma liderança com faróis, com ouvidos e já agora, com capacidade de agregar as pessoas e de as levar, para o A caminho que nós crescer, claro. entendemos que é o melhor para a organização. Certo. Ana, falando agora um pouco de um tema que faz parte do seu dia a dia e que acho que também faz parte do nosso, que é a reciclagem. Acho que no fundo todos nós já reciclamos, mas estamos realmente a ter impacto? Ou será que em Portugal ainda temos um problema estrutural no que aos resíduos e à reciclagem diz respeito? Qual é a sua perspectiva? Bem, a experiência, e o que nós vemos no país inteiro e na sociedade Ponto Verde nós temos é um posto avançado de observação do comportamento dos Sim, consumidores, é que os portugueses sabem fazer a reciclagem, sabem separar as suas embalagens. Nós temos mais de 70% de lares, a fazerem é a muito. separação das embalagens e a colocarem nos ecopontos. Nós, temos este grande desafio que estamos a viver, que é, nós já temos quase 55% de todas as embalagens que são colocadas no mercado a serem recolhidas para serem valorizadas e para serem recicladas e, portanto, nesse aspecto, o país e os portugueses estão de parabéns e nós reconhecemos muito essa participação dos aliados que são os consumidores. Mas dito isto, nós temos muito que melhorar porque os desafios da sustentabilidade e do consumo sustentável, eles não são marcos parados, eles vão evoluindo e vão se tornando mais exigentes e vão se Complexos. tornando cada vez mais ambiciosos. E talvez seja aí que nós tenhamos que acelerar mais e fazer melhor. O exemplo que eu gosto sempre de dar tem a ver com o turismo. O turismo tem um extraordinário impacto económico na criação de riqueza do país, no desenvolvimento dos serviços e de toda a indústria da hospitality. Os turistas também produzem resíduos e, portanto, nós temos que criar serviço para melhor responder a esse fenómeno. Por exemplo, uma das coisas que estamos a fazer agora na Sociedade Ponto Verde é fazer a sinalética da reciclagem em várias línguas, porque nós sabemos quem são as nacionalidades predominantes que nos visitam e as línguas E é que relevante, claro. utilizam, e porque as regras de separação são diferentes em Portugal, como são da Alemanha ou dos Estados Unidos, enfim, também há pouca reciclagem, mas portanto o desafio é nós a desenharmos um sistema que tenha um maior nível de conveniência, de proximidade e de serviço aos vários públicos que nos visitam. E não são só os turistas, é assim, Portugal está-se a tornar um país multicultural. Nós acolhemos muitas nacionalidades que vêm para cá trabalhar, vêm para cá estudar, vêm para cá, enfim, viver temporariamente. Assim, o país é muito diferente hoje em dia do que era há cerca de 5 ou 10 anos atrás e nós também temos que servir essas comunidades, essas pessoas que nos visitam, para que claramente percebam quer a importância da reciclagem, para poderem fazer a tal diferença, por um lado, quer contribuírem para que o país valorize os seus recursos e que evite outras soluções que são soluções menos sustentáveis e menos amigas do ambiente, como por exemplo sermos obrigados a colocar uma data de valor ambiental e valor económico, que estão nas embalagens, que são recicláveis, irem para os aterros, onde de facto Claro. vão criar um déficit ambiental e também um déficit económico. Já agora, só assim rapidinho, nós estimamos que por ano nós estamos a perder cerca de 34 a 35 milhões de valor económico nas embalagens que vão parar aos Sim, aterros que não e que não são. são circularizadas e, portanto, ficam fora do conceito da economia circular, que é enfim, um mega conceito que nos orienta a todos na nossa atividade. Sim. Ou seja, a nível de cidadãos, já falaste um bocadinho, e a nível de empresas, o que é possível fazer e como é que se faz para que as empresas possam também reciclar, se as empresas já perceberam este Certo. tema e o que é que podemos também nós. Perceberam muito, muito bem. É muito interessante quando nós estamos a falar de empresas, sejam empresas puramente industriais, sejam empresas de serviços, sejam empresas de retalho, mesmo até no setor primário, no setor da agricultura. Em primeiro lugar, é preciso dizer que as atividades são extremamente reguladas. Nós trabalhamos num setor de muita regulação, que é sobretudo uma regulação que vem da Europa, vem das diretivas e dos regulamentos europeus e que depois também da legislação nacional, e que nesse aspecto a maior parte das empresas que trabalham e gerem os subprodutos e os resíduos das suas atividades têm de facto implementados processos muito rigorosos para evitarem esse desperdício. É muito engraçado, olha, eu ainda a semana passada estive a visitar, enfim, uma unidade de processamento de cortiça, também nem vale a pena tentar adivinhar que é fácil, e eu tinha estado
estava lá há cerca de 10 anos, ora, o cuidado de hoje em dia de tratar tudo o que é resíduo numa unidade fabril é extraordinário, mas também posso-te falar do comércio, posso falar dos plásticos na agricultura e, portanto, aí, com a regulação, com a prática, as coisas estão a acontecer bastante bem e Portugal tem, de facto, bons resultados nessa matéria. O que é que falta? Falta determinados setores da atividade económica mais relacionados com o consumo, que não têm o serviço desenhado para as necessidades deles. Onde nós detectamos maior carência é em todo o setor da hotelaria e da restauração, onde a rede de recolha dos resíduos, sobretudo das embalagens, vai ter que ser rapidamente ajustada. Nós, na Sociedade Ponto Verde, não temos a opção de recolher os resíduos nem de desenhar esses modelos, mas temos a obrigação de acelerar Claro. que os municípios ou conjunto de municípios melhorem Sim, significativamente esse seu desempenho e por isso é que nós temos também a inovação e o financiamento à inovação disruptiva muito na centro da estratégia da Sociedade Ponto Verde e temos muita necessidade, por exemplo, em picos de consumo, nas praias, nos festivais, fora de casa, adaptar a estrutura para aquele pico de consumo daquele tipo de embalagem. Faz muita falta começarmos a ter muito melhor processo de recolha e também já agora muita tecnologia. O setor da gestão desta cadeia de valor do consumo, que isto é o pós-consumo, não é? Nós estamos ali logo a seguir, ela vai continuar a ser profundamente digitalizada, profundamente sensorizada, de modo a que haja uma espécie de passaporte ou de rastreabilidade de tudo o que é embalagem para até se saber onde é que ela vai parar. E até isso é importante para os cidadãos e para os consumidores, porque o nível de exigência e digamos que o perfil de consumidor sustentável e mais consciente das suas obrigações de proteção dos valores ambientais vai fazer com que tudo isso se venha a acelerar. Portanto, há uma imensidão de oportunidades, sobretudo na área da digitalização de toda a cadeia de valor, a começar no consumidor, a terminar no resíduo, que é um valor que depois vai se tornar outra vez matéria-prima. sim. Pois. Na prática são várias as frentes em que tem que ser trabalhado o tema, não é? A cadeia de valor é grande e Exato, complexa, sim. complexo assim. Ana, falando aqui um bocadinho mais sobre desenvolvimento pessoal, o erro acaba por ter muito impacto a nível de crescimento e de inovação. Mas olhando um bocadinho para a tua carreira, houve assim algum erro que tivesse marcado e que se calhar no fim foi um fim que justificou o meio? É engraçado, e eu tenho uma concepção e uma ideia e uma prática em relação ao erro e ao medo de errar. Eu acho que nós, fomos educados a ter medo de errar, e o medo de errar e a penalização do erro, eu acho que tem consequências negativas que leva-nos a não sabermos arriscar, leva-nos a sermos mais defensivos e leva-nos a sermos menos, eu diria que atrevidos na forma de podermos tentar coisas diferentes e sair muitas vezes até das fórmulas mais comuns. E nesse aspecto, eu sou uma pessoa aberta e tolerante ao erro, tanto e quanto, e não é? Também não se banaliza, o erro não pode ser banalizado também, mas o direito a errar é fundamental para o processo de melhoria contínua, do Crescimento, sem desenvolvimento das dúvida. pessoas da sua melhoria e do seu desenvolvimento. Eu pessoalmente sinto a gente comete erros, já cometi uns quantos, mas talvez onde eu tenha aprendido mais com os erros, e eu gosto de aprender com os erros, tem a ver sempre com pessoas, com expectativas e com muitas vezes escolhas que fazemos em relação a pessoas que depois, por exemplo, se calhar não foi uma boa escolha, se calhar devia ter estado mais atento a este aspecto ou outro aspecto, e portanto, como eu giro o erro, aproveitando no sentido de ele ser uma oportunidade de melhoria, eu devo dizer que os meus erros são sempre processos de aprendizagem contínua até não os voltar a cometer, mas sim, cometemos sempre erros e há sempre momentos que a gente dizia: "Talvez não tivesse Foi feito feito dessa assim. Sim, maneira, tivesse feito de outra maneira", sim. mas servem sempre para alguma coisa, para nos Servem, levar a servem, algum servem, sítio, servem. não é? Às Certo. vezes doem, outras vezes doem mais, outras Mas vezes doem fazem-nos menos, mas crescer. enfim, fazem Claro, crescer, é sem isso, é isso. dúvida. E voltando aqui ao tema da reciclagem, consegues desmistificar alguma coisa? Se houver uma coisa que fosse possível desmistificar sobre a reciclagem, qual é que seria? Olha, muito rápido, tudo aquilo que for colocado nos contentores, em Portugal, a Sociedade Ponto Verde garante que vão ser encaminhados para processos de valorização e de reciclagem. Dito isto, há uma coisa que eu peço e que eu digo para ser totalmente clara: não se podem colocar coisas erradas nos contentores. No azul
no amarelo e no verde, porque uma deposição de um contaminante nesse contentor vai Compreendo. fazer com que todo o contentor, por exemplo, o azul, passa o caminhão para descarregar o contentor do papel, detecta uma contaminação e, portanto, já vai para o indiferenciado. Aliás, isto é sempre uma espécie de um mito que se instala. Nós estamos a trabalhar e em testar soluções de inteligência artificial que já vão fazer a monitorização da contaminação de contentores para avisar os motoristas que aqueles contentores não podem ser juntos com aquilo que já vai dentro do caminhão. E, portanto, esse mito é um mito que eu gostava de esclarecer e de dizer que muitas vezes até parece que se misturam coisas dentro dos caminhões, mas o processo está cada vez mais afinado, está cada vez mais monitorizado e, portanto, só com contaminação é que nós somos obrigados, os sistemas operacionais são obrigados a desviar para outro tipo Que de é uma processo que não seja o processo da reciclagem. que é uma destruição de valor gigantesca, não é? Certo? Por isso é que precisamos de aliados, por Sim, isso é que precisamos que o consumidor, sim. quando tiver, por exemplo, uma lata de tinta ou uma coisa mais contaminante, a vá pôr ao ecocentro e não contamine o resto dos resíduos, porque Apostar um senão vai bocadinho na estragar muito, formação também das muito. pessoas e saberem aquele tal programa para crianças de 3 anos que falávamos há pouco, não é? Exatamente, exatamente. Reciclagem para minis. Exato, mas Sim. que faz todo o sentido crescer já com essa aprendizagem. Ana, agora um bocadinho de futurologia, que aí nós estávamos ali atrás a falar um bocadinho sobre este tema, que é, imagina que podes viajar 20 anos para a frente e consegues ver Portugal de fora. O que é que tu achas que vais encontrar? E mais do que isso, o que é que tu achas que seria diferente? Achas que estamos de facto a fazer mais e melhor para que daqui a 20 anos as coisas estejam melhores? Acho que sim, e acredito muito nisso. E já agora queria dizer que o exercício é de futurologia, não é de flashback, Hum. mas fazendo um flashback, o país está incomparavelmente melhor nos últimos 20 anos. E, portanto, isso dá-nos força para acreditar que o país daqui a 20 anos estará desejavelmente, e eu acredito profundamente nisso, muito, muito melhor. O que é que eu gostava de ver no país? Eu vou-vos dizer, eu gostava de ver pessoas mais felizes e com caras mais sorridentes. Sem E dúvida. para isso, eu gostava que o país tivesse melhores transportes públicos com mobilidade sustentável, um país em que o resíduo, o reciclar, o que quer que seja, não tem que ser só as embalagens, fosse um ato tão natural como passear ou ir ao jardim ou ir para o trabalho. Gostava de ver um país a usar intensivamente, e estamos no bom caminho, energias limpas e energias renováveis, e portanto eu acho que isso, nós já estamos nesse caminho. Eu pessoalmente gostava que ele fosse mais rápido, mas eu acredito que daqui a 20 anos nós vamos ter um país de gente mais feliz e um país que adotou, desenvolveu tecnologias mais sustentáveis que poupam os seus recursos. Já agora há aqui uma dimensão de eficiência na utilização dos recursos, até por causa da escassez desses recursos. Viver E de forma mais portanto, sustentável. é a minha projeção lendo os sinais do presente. Sim. E como é que também a Sociedade Ponto Verde pode contribuir para esse futuro também, não é? Não só esse futuro, mas como é que pode contribuir aos cidadãos, o que é que pode oferecer? Certo, sabes, Miguel, nós andamos a estudar várias soluções e começamos já a pilotá-las. O que eu vejo é a cidadania ambiental está diretamente ligada à conveniência ou ao serviço que os cidadãos têm. E o que eu gostava de ver era que houvesse muitas startups, que houvesse muita inovação, muita gente a testar soluções de gerir melhor qualquer que seja o resíduo, um recurso para o reaproveitar e impactar os modelos de consumo. E eu acredito que o caminho também vai ser por aí. Precisamos, talvez, como cidadãos, sermos mais exigentes e sermos mais exigentes no sentido de abrir mais este setor à concorrência e ao empreendedorismo e à inovação Faz através de falta. startups. Claro. Eu vou dizer, nós temos um programa, o nosso programa de inovação chama-se Resource, The Next Level of Circular Economy, e nós juntamos problemas que são identificados com startups de todo o mundo, e nós trabalhamos com startups de França, estamos a pilotar tecnologia que estão a ser desenvolvida, porque o problema não é só português, ele é semelhante em vários sítios do mundo e, portanto, o que eu desejava mesmo é abrir muito o setor à inovação e à modernização. Acho que há muito valor aí para captar, o conhecimento está aí, o conhecimento já cá está. Sim. Muito bem. A nível de reciclagem, mais uma vez, o que é que tu achas que pode ser efetivamente o game changer? Aquela medida específica que vai mudar tudo? É tu pôres a consciência na tua mão,
no sentido em que tu tens na tua mão soluções para praticares a reciclagem de tudo, e agora estou a falar mais uma vez para além das embalagens. Eu acredito que o que vai ser game changer é cada um, cada consumidor, cada cidadão tem acesso no seu telemóvel, no seu iPad, no que for, informação sobre a sua pegada, sobre o seu comportamento, o CO2 que evitou, CO2 que utilizou, que alternativas de mobilidade escolheu, que alternativas de consumo escolheu, se é mais reutilizável, se comprou produtos biológicos de cadeia de produção e de abastecimento Sustentável. mais curto e mais sustentável. Portanto, para mim, o que vai ser game changer eu às vezes digo, é a uberização do setor dos resíduos, que é uma parte, mas é tu colocares na mão do cidadão toda a informação que lhe permite fazer a melhor escolha e, sobretudo, ser a melhor escolha do ponto de vista do seu comportamento ético-ambiental e do seu comportamento também para gerir os seus recursos, porque também há sempre Mentalidade, exato. impactos na carteira dos consumidores. E quando isso acontecer, isso vai ser totalmente game Game changer. changer, porque tu podes dizer assim: vou de autocarro, vou de comboio, vou de trotinete, daqui para ali. Vou consumir, vou comprar uma coisa reutilizável, guardar a embalagem para depois voltar a utilizar. Se tu tivesse essa informação na palma da mão, isto é muito à frente, mas eu tenho a certeza que isso vai mudar ainda muito mais o Sem dúvida. comportamento Sim, das muda a pessoas. mentalidade e Sem mudará o dúvida. comportamento, sem Certo, dúvida. olha, repara, o consumo de música mudou por aí, a forma Sim, como como usamos a imagem e a fotografia Verdade. mudou por aí, a forma como nós próprios somos broadcaster de pequenos filmes. Eu acredito que na área da sustentabilidade vai passar também por aí, isso vai se desenvolver muita tecnologia por aí, que vai sim. parar à mão do cidadão e do consumidor. Sem dúvida. E Estamos quase a chegar ao fim, portanto, a última pergunta que não podia deixar de ser é: já perguntámos o que é que foi game changer na tua carreira e o que é que foi game changer na tua vida pessoal? Sabes, para mim o que foi mesmo game changer foi ser mãe. Foi quando percebo. nasceu o meu primeiro filho, o Francisco, depois quando nasceu o segundo, foi muito game changer. Acho que nos tornamos pessoas mais ricas, mais completas, são muitos desafios. E agora estou a passar por uma fase da vida também é engraçada, em que, por exemplo, é o take two, dessa mudança na minha vida, que é ser avó. Ah, Que é ser mãe e, sem regras, não é? é uma espécie de ser bem sem regras, Sim, vermos a vida a acontecer, a desenrolar-se à nossa frente, ver a vida a crescer e a brotar, ver os afetos a evoluírem. Isso é muito game changer na minha vida e continua a ser, e espero que continue a ser e que venham por aí mais coisas que me façam mudar e agitar a vida, sim. virão certamente. Muito bem, Obrigada, Muito muito Ana. bem. obrigado. Adeus, Obrigado. obrigada eu. Obrigado pelo tempo, muito obrigado a todos os telespectadores. Foi mais um programa do Game Changers. Para a semana voltamos a ver-nos aqui em antena. Muito obrigado a todos, em particular, neste caso, a Ana e a Mafalda. Obrigado.